Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Fernando Patrick e estou aqui mais uma vez com uma videoaula para juntos nos fortalecermos em Cristo. Espero que você goste, espero que você desfrute desse momento com Deus, assim como eu amo esse evangelho. Então vamos dar início a essa aula, ok? E para começarmos, quero lhe dar uma dica preciosa. Tenha junto com você 3 itens essenciais para que você possa tirar o melhor proveito deste estudo. Então dê uma pausa nesse áudio e vá rapidinho buscar a Bíblia, um caderno para anotações e um lápis, certo? Vamos em frente? Então entra junto comigo nesse barco e vamos lá. Hoje o tema de nossa aula é Páscoa. Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Eu espero que até o final, o término deste estudo, você possa sair desse áudio, desse estudo, com a convicção da certeza que você entendeu o que é a Páscoa para um cristão, o que é a Páscoa para uma pessoa que tem o temor de Deus, o que é a Páscoa para um cristão que tem o Evangelho no peito. Então vamos à introdução. Pois veja, não existe esse vocabulário na língua portuguesa. Ele entrou na língua por efeito da linguagem litúrgica da Igreja Católica. É de origem grega, que por sua vez foi tirado do verbo hebraico passol ou pasó, que quer dizer passar além ou passar por cima. No hebraico, a palavra descreve a passagem do anjo da morte, quando seriam mortos todos os primogênitos do Egito e os israelitas poupados. Quero falar aqui de 3 tópicos que podem mudar seu conceito de pensamento sobre a Páscoa. Vamos falar da Páscoa para Israel. Ela foi instituída no Egito para comemorar o acontecimento culminante da redenção de Israel. Você pode ver em Êxodo capítulo 12, versículo 14. Acompanhe comigo, diz assim: esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como a festa do Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Olha só, olha que passagem tremenda. Veja, ou por uma longa duração. Aqui literalmente significa em memória eterna, para que você nunca mais se esqueça. É no sentido do tempo que não se acaba mais. É linda essa passagem, né? Agora vamos falar dos elementos da Páscoa. Primeiro, o cordeiro, que representavam o preço da redenção e libertação de Israel do Egito. Seria o sacrifício. Segundo, os pães asmos, a farinha amassada, sem ter recebido o fermento, era pelo motivo da falta de tempo, revelava a pressa com que abandonariam a terra do Egito. Terceiro, as ervas amargas, ou também as alfaces agreste, recordavam a opressão do Egito e a amargura do cativeiro, mas também dava um melhor sabor à carne do cordeiro. Quarto, o sangue representava a expiação. Expiação é uma palavra que vem do latim expiatione. A palavra expiação encontra-se poucas vezes na Bíblia, mas o conceito da expiação constitui o assunto principal do Antigo e do Novo Testamento. Palavras mais conhecidas como reconciliação, propiciatório, sangue, remissões de pecados e perdão estão diretamente relacionados com essa palavra. A expiação no Antigo Testamento quer dizer cobrir, expiar, reconciliar, pacificar. No sentido de cobrir, a expiação significava, no antigo Israel, tomar um cordeiro e sacrificá-lo para cobrir o pecado. Conseguiu entender? Agora vamos analisar o ritual da celebração da Páscoa. Isso é importante, meu irmão. Veja caso queira acompanhar em Êxodo capítulo 12, versículo 3. Eles deveriam tomar para si o cordeiro. No versículo 4, a família deveria participar e comer todo o cordeiro. Caso a família fosse pequena, deveria então juntar-se a outro vizinho. O cordeiro seria
sem mácula, de 1 ano de idade e primogênito. E no versículo 8 diz que deveria ser assado inteiro e comido com pães asmos e ervas amargas. Agora vamos aos símbolos neotestamentários, que são o cordeiro, os pães asmos e o sangue. Vamos falar aqui primeiramente do cordeiro. Ele simboliza Cristo, a libertação do pecado. Em João capítulo 1, versículo 36, onde João afirma assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era sem defeito. Em Êxodo 12, versículo 5 também diz assim: aqui fala da perfeição do Cordeiro. Era sem defeito. Em Êxodo capítulo 12, versículo 5, ele fala da perfeição do Cordeiro. Agora no capítulo 12 e o versículo 46 diz assim: vocês a comerão numa só casa, não levarão nenhum pedaço de carne para fora dessa casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Veja a riqueza dos detalhes. Preste atenção na riqueza dos detalhes, como Deus ele se preocupava com os mínimos detalhes para que tudo desse certo. Em Êxodo capítulo 12, versículo 13, diz que o sangue foi derramado para a expiação dos pecados. Era o penhor da salvação. Nós já falamos acima sobre a expiação, não é verdade? Então acho que não precisamos mais falar sobre isso. O que importa é que no capítulo 12, do versículo 3 de Êxodo, diz que o sangue foi derramado para a expiação dos pecados. Era o penhor da salvação. Agora me diga, onde o cordeiro foi consumado? Você vai achar essa resposta em Mateus capítulo 26, versículo 26. Na Páscoa. Outro símbolo neotestamentário é os pães asmos. Simboliza a pureza. O pão deveria ser sem fermento. A proibição baseava-se em que o fermento é um agente de decomposição e servia de símbolo da corrupção moral e também de doutrinas falsas. Você pode ler mais a respeito em Mateus capítulo 16, o versículo 11 e em Marcos capítulo 8 e o versículo 15. Na nossa comunhão com Cristo não pode haver impurezas. A ausência do fermento simbolizava a santidade de vida no serviço a Deus. Outro símbolo é as ervas amargas. Simbolizavam a amargura que o cordeiro iria passar e a amargura das almas humanas por causa do pecado. Hoje, todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, relembramos o grande feito da nossa redenção, feita não por cordeiro, não mais por um cativeiro físico, mas pelo próprio Filho de Deus. Podemos dizer que o Egito foi o Calvário da nação hebraica, como o Calvário de Jerusalém foi o nosso Calvário. E o último símbolo neotestamentário é o sangue, a garantia do perdão. Sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Veja em Hebreus capítulo 9, versículo 22 o que diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora em 1 João, capítulo 1, versículo 7, ele relata que o pecado do homem foi coberto pelo sangue propiciatório do Cordeiro de Deus. É forte isso, né? Agora vamos falar da Páscoa em nossos dias e os seus símbolos. A instituição da Páscoa. A festividade da Páscoa foi fixada pelo Concílio de Nicéia em 325 d.C. Então, sem sombra de dúvidas, é uma festa anual da Igreja Católica Apostólica Romana que comemora a ressurreição de Cristo. Agora, quais são os símbolos? Veja bem, aqui nós temos 3 símbolos. Temos o coelho, temos o ovo e o peixe. Vamos detalhar aqui sobre o coelho. Substituíram o cordeiro pelo coelho como símbolo da fecundidade. Pois veja, um único coelho ele pode chegar a produzir aproximadamente 110 filhotes por ano. É engraçado, não é verdade? Mas enfim, isso apareceu por volta de 1915 na França. A sua cor e a sua rapidez contribuíam para o seu lugar na simbologia. Então preste atenção neste momento. Não podemos aceitar tamanha aberração.
pois em toda a Bíblia encontramos o cordeiro e não o coelho como símbolo de Cristo. O ovo. Para crenças pagãs, o ovo significa o começo e a origem de tudo. Quando incubado, dele sai vida, porque nele está contido a vida. Agora, para o cristão, usamos a base bíblica em João capítulo 11, versículo 25, onde diz: em Cristo não está contido a vida, ele é a própria vida. O ovo está presente na mitologia antiga, nas religiões do Oriente, nas tradições populares e numa grande parte da cristandade. Na Idade Média, os europeus adotaram o costume chinês de enfeitar os ovos. Em 1928 surgiram os ovos de chocolate, que industrializaram em larga escala. No século XVIII, a Igreja Católica Romana adotou oficialmente o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo. Pare e pense. Veja aqui. Eu deixo para você tirar sua própria conclusão sobre isso, ok? Vamos falar agora do peixe. É símbolo do cristianismo. No passado, quando os cristãos se reuniam, faziam desenhos de um peixe no chão, na parede, enfim, para se comunicar, dizendo que era um cristão. Também na Semana Santa, eles não comem a carne, por causa do corpo de Cristo, e substituíram a carne por peixe. Mas, na Páscoa judaica, comiam o cordeiro. Então, o que concluir? Nada mais, esses símbolos modernos são uma mistura de mitologia pagã com a simbologia cristã paganizada. Essa é a minha conclusão. Agora vamos falar da Páscoa para os evangélicos. Para os evangélicos, a Páscoa tem apenas valor histórico e figurativo. O que tem sentido e valor para nós é a ceia do Senhor, pois Jesus, quando comeu a última Páscoa com seus apóstolos antes do sofrimento, deu um caráter todo especial ao acontecimento. Em Lucas capítulo 22, o versículo 15 diz que ali ele estava instituindo a ceia, que para nós, os cristãos, substituía a Páscoa. A Páscoa bíblica, portanto, consumou-se em Cristo, que a instituiu como um novo memorial, a sua ceia, no qual o crente comemora a morte do Senhor até que ele venha. Não há no Novo Testamento mais lugar para a Páscoa ou outras festividades mosaicas, as quais foram abolidas na cruz, juntamente com outras ordenanças, como sombra das coisas futuras espirituais pertencentes à dispensação da graça. Eu quero concluir neste momento. O apóstolo Paulo nos adverte em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, do 1 ao 3. Leia comigo, preste muita atenção, sublinhe, risque, mas não deixe de ler essa passagem. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm a homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Agora eu te pergunto, quem são essas pessoas que proíbem o casamento? Quem são essas pessoas? Que deixam de consumir alguns alimentos? Quem são? Qual é essa religião? Quem são esses hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada? Quero deixar essas perguntas sem as minhas respostas. Quero que você reflita. Eu quero que você pense nisso. Não sou eu quem diz, mas a palavra de Deus. Pois o verdadeiro cordeiro pessoal lembramos no Calvário constantemente, independente de uma data fixada no calendário anual. Temos em nós esse Cristo ressurreto. Eu quero encerrar agradecendo a Deus por essa reflexão, por esse estudo, e neste momento eu quero orar por você agora. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, neste momento, Senhor,
Que o Senhor venha abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais. Que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha dar o discernimento sobre a Páscoa. Que o Senhor venha tirar, Senhor, toda a indústria, todo o comércio da nossa mente. Que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, o verdadeiro significado e assim transmitir para as nossas gerações, transmitir para os nossos filhos. É claro que queremos agradar os nossos filhos, mas também, Senhor, queremos mostrar a eles, Pai, que o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus, é nos lembrarmos dessa aliança contigo, é nos lembrarmos do Senhor todos os dias. Pai, em nome de Jesus, que esse estudo possa fazer a diferença para a vida do seu filho, que esse estudo possa cauterizar no coração do seu filho. Assim eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer pela paciência, obrigado, fica firme para o próximo estudo, se puder, curte aí, se inscreve no canal e até mais. Que Deus te abençoe. Aqui quem fala é o pastor Fernando Patrick, fique na graça e na paz do nosso Salvador, em nome de Jesus, tchau!